Tudo bem, turma? Bom, vamos agora falar sobre arcos côngruos, tá? Esse conteúdo está na página 31 do livro didático, ok? Bom, aqui eu tenho uma circunferência e nela nós vamos fazer o seguinte raciocínio, tá? Vamos imaginar que a cada ponto dela esteja associado um número real, ok? Bem, como nós sabemos, podemos percorrer essa circunferência nos dois sentidos, no anti-horário e no sentido horário. Primeiramente, vamos fazer aqui no sentido anti-horário, ok? Então, eu vou começar aqui, nesse ponto da circunferência, dizendo que esse número associado a esse ponto é 0, aqui é 30, aqui 60, aqui 90 e assim por diante, 120, 150, aqui é o nosso famoso 180, vai seguindo, aqui é o 270 e aqui é o nosso 360 graus, retornando então a esse ponto de partida. O 0 coincide com 360, o número que nós temos trabalhado agora, ok? Bom, agora o que nós iremos fazer? Nós, sobre essa circunferência, nós iremos fazer um arco, tá? E esse arco vai ser percorrido também nesse mesmo sentido que nós acabamos de marcar, tá? Então, esse arco AB que eu vou fazer, tá? Ele tem o ponto A como origem, ou seja, o ponto de partida, e eu vou colocar ele exatamente aqui, ó, tá? Sempre o arco começa nesse ponto 0. Depois eu vou escolher o ponto B, que é a extremidade do nosso arco, que é o chamado ponto de chegada. No nosso exemplo, eu vou dizer que nosso ponto B está aqui, ó, ok? Bem, se eu coloquei aqui, significa que ao ponto B está associado o número 60. Como eu estou construindo um arco, então eu vou fazer assim, ó. Um arco não exige a gente fechar ele aqui, ó. Com isso, criamos o arco AB. E nós estamos percorrendo esse arco nesse sentido. Bem, um arco, nele a gente tem que marcar um ângulo central, certo? Então aqui eu vou usar 60 graus, ok? Então até aqui tudo bem? Então vamos lá. Se eu disser então que meu arco vale AB, tá? O meu arco AB, nesse caso vale 60, se eu fizer essa primeira caminhada aqui, ó, 0 até 60, mas eu não quero parar, já que nosso arco começou em A e termina em B, esse primeiro B que eu encontrei, já falei que é 60, mas eu não quero parar nele, eu vou dar mais uma volta completa até retornar a B, já que é o nosso ponto de chegada, conforme todo mundo já está sabendo agora, né? Então, a esse ponto aqui, vocês concordam que eu vou ter que somar para esse outro arco AB mais 360? Então, esse novo ponto que eu vou marcar aqui, também vai estar aqui e está lá marcado 420. Se eu fizer agora outro arco partindo sempre de A, do 0, e fizer o caminho tal que me faça passar duas voltas aqui, então vai ser duas voltas completas e mais os 60, certo? Ó, um ângulo de 60, depois mais uma volta, outra volta. Então é 60 mais 360 mais 360. Quanto dá? 780. Ok? Bem, eu percorri nesse percurso aqui, sentido anti-horário. Agora, e se eu fizesse no sentido horário? No sentido horário, como que ficaria essa nossa marcação de ângulos? Olha aqui, ó, 0, aqui, né, seria o menos 30, aqui menos 60, aqui seria quanto? Menos 90, e assim seguindo. Aqui menos 180, e aqui menos 210, e até chegarmos aqui. E aqui que valeria quanto? A menos 270. E aí, eu diria, como eu estou tentando chegar no ponto B a partir de A no sentido horário, tá? O que vai acontecer? Para eu chegar até aqui, por enquanto eu só caminhei menos 270. Ainda faltam alguns graus para chegar até lá, tá certo? Então, como eu estou andando nesse sentido, então vai ser menos 270 e ainda andar mais 30 graus no sentido horário da nossa circunferência.
e com isso andar menos 30. Então vai ficar menos 270, adicionado ainda com esse menos 30. Conclusão, esse ponto aqui, ó, para nós, ao vir daqui para cá, vai corresponder a quanto? Eu vou pôr aqui em cima, ó, a menos 270, adicionado menos 30, vai dar menos 300, ok? Então, esse ponto aqui, ó, esse arco AB, por aqui, pode ser 60, pode ser 420, pode ser 780. Se eu vier por aqui, já esse arco aqui, ó, é menos 300. E se eu desse mais uma volta nesse sentido, eu teria que pegar esse menos 360 e somar ainda, menos 300, e adicionar ainda uma volta no sentido negativo. Ficaria, então, qual o valor? Menos 660. Então, pensando bem, ó, a esse arco AB, olha os quantos graus nós temos, quantos números associados a esse arco nós temos. 60, 420, 780 e mais para o infinito. A mesma coisa no outro sentido, menos 300, menos 660 e assim por diante, ok? Bom, então dito isso, nós fazemos o seguinte agora, ó. Se eu tiver, então para esse arco AB, olha quantos números estão associados a ele, ó. 60 graus, 420, 780 e infinitos outros aqui, tá certo? E para cá nós teríamos quem? Menos 300, menos 360 e o mais outros tantos para cá. Então vamos observar uma coisa, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu fizer a diferença de dois arcos quaisquer deles aqui, o que acontece? Se eu fizer este menos 60, quanto que dá? 360. Se eu fizer esse menos esse outro aqui, também 360. Se eu fizer deste para este aqui, ó, tá certo? Ó, desculpe, aqui é 660, né, gente? Ok? 660, ó lá, não menos 330. Então, se eu fizer também a diferença desse para esse aqui, também vai dar 360. E se eu fizer essa outra diferença aqui, ó, entre 60 e 780, a diferença quanto dá? 720, que é a mesma coisa que o quê? 2 vezes 360. Então, acaba sendo 720, acaba sendo o quê? Um número múltiplo de 360, ok? Aqui também dá um múltiplo, só que é uma vez só, né? Uma vez 360. Bom, se eu fizer tudo isso, nós vamos verificar uma regra que acontece, né? Um conceito que nós podemos usar. Então, como eu disse, todos esses ângulos aqui iniciam no ponto A e terminam no ponto B. Então, todos os arcos que têm a mesma origem e a mesma extremidade são chamados arcos côngruos. E melhor a definição é essa aqui, olha. Arcos côngruos são dois arcos cujas medidas apresentam a diferença entre eles múltipla de 360 graus, se estivermos trabalhando com graus, ou 2π, se tudo isso aqui fosse transformado em radianos, ok? Então é bem tranquila aí a definição. E a gente vai dar um exemplo aqui, ó. Verificar se 25 graus e 745 graus são côngruos. Na resolução, como que eu tenho que fazer? Ver se a diferença entre eles é um múltiplo de 360. No caso, 745 menos 25 dá 720, e 720 é 2 vezes 360. A conclusão é 720, né? É um múltiplo de 360. Então a resposta é sim. Conclusão final, para saber se dois arcos são côngruos, basta fazer a diferença entre eles e ver se essa diferença é 360 graus ou múltiplo dele, ok? Tudo bem, pessoal? Por enquanto é só.